pessoal, na aula de hoje eu sugiro a leitura de um trecho do livro Racismo Estrutural, escrito pelo Silvio de Almeida, que é filósofo. Nós já comentamos sobre este autor na aula passada. O Silvio nos ajuda a compreender melhor os diversos níveis do racismo, seja o individual, o institucional ou o estrutural. O trecho do texto que eu recomendo para vocês se chama O Racismo e as Crises e está dentro do livro Racismo Estrutural. Neste trecho, o Silvio remonta algumas transformações pelas quais o racismo passa a partir de três marcos históricos, ou três crises históricas pelas quais o capitalismo passou. Em um primeiro momento, nós acompanhamos uma reflexão sobre a relação entre o colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo e o racismo. A crise de 1873 é vista em relação com as conferências de partilha do continente africano e os empreendimentos neocoloniais, que diziam que queriam salvar as populações da África e que acabaram legitimando pilhagens e a imposição de critérios raciais para os governos neocoloniais. O racismo durante o período neocolonial deixou marcas até os nossos dias. Um caso mais recente, contudo, remonta às heranças racistas instaladas pelos europeus na África, que remonta a um desses casos é o massacre de Ruanda, ocorrido em 1994, quando pessoas do grupo Hutu massacraram centenas de milhares de pessoas do grupo Tutsi. A diferença entre os dois grupos até então era mínima, mas a colonização belga tomou um dos grupos como líder, que passou a subjugar o outro grupo dentro do quadro da economia e do governo neocolonial. Em um segundo momento, acompanhamos uma reflexão sobre a crise de 1929. Aqui, o Silvio nos alerta para como o próprio Fordismo e a sociedade de consumo são estruturalmente desiguais. E essa desigualdade depende de critérios racistas, já que os movimentos sociais, os movimentos negros e de imigrantes, era sempre vista e tratada como caso de polícia. Esse fato deve voltar nossa atenção para os dias de hoje e para movimentos como Vidas Negras Importam e a luta contra o genocídio da população negra nas periferias, principalmente da juventude negra nas periferias das grandes metrópoles. Por fim, o último trecho do livro do Silvio aborda o tema do neoliberalismo e do racismo. A crise do estado de bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa Ocidental deu origem a uma nova forma de racismo. As políticas de austeridade passam a dar a tônica a uma nova forma de racismo, que abastece, por exemplo, as ideologias do empreendedorismo, a meritocracia e a banalização da figura dos pobres e despossuídos como bandidos. As ações repressivas do Estado e até de grupos paramilitares, como as milícias, se intensificam, sem perder a marca da violência racializada. Vale nota o fato de que o Silvio, já nesse livro, que tem 2 anos, ou seja, é de antes da pandemia, afirmava que também as epidemias atingiriam jovens, negros, pobres e moradores de periferia e minorias sexuais de uma forma mais grave. Então, fica aí a sugestão da leitura.